Olá, rubro-negros pelo mundo! Quem fala aqui é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, quero falar do Octa do Mengão. Chegamos lá, 8 vezes campeão brasileiro. Qual foi o jogo do título verdadeiro dessa campanha? E falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro e o futuro do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Queria te pedir, amigo, que você curta o vídeo, compartilhe com os amigos, faça comentários e se inscreva no canal e assine o sininho para receber notificações diárias dos nossos vídeos falando do Mengão. Vamos lá, pessoal. Que sufoco ontem, hein? Que sofrimento ontem. No final do jogo, eu já estava acompanhando muito mais o jogo do Inter e Corinthians do que o do Flamengo. E acho que até os jogadores fizeram isso também. Né? Eu acho que a cabeça, no final do jogo, ali, dos jogadores do Flamengo já estavam pensando ali no jogo do Beira-Rio. Né? Aproveitando, muito obrigado, Timão, muito obrigado, Corinthians. Eu fiz um vídeo aqui essa semana fazendo uma homenagem ao Corinthians. Né? Que pouca gente falava antes do jogo era isso. Se o Inter não ganhasse, o Flamengo não precisava nem entrar em campo. Né? O Flamengo já seria campeão em função da campanha que fez ao longo do tempo. Então, é muito estranho assim a gente comemorar um título com uma derrota. Né? Também trouxe aqui durante a semana, se você procurar aqui na minha lista de vídeos, não é a primeira vez que o Flamengo é campeão com uma derrota para o São Paulo. A Copa dos Campeões em 2001, o Flamengo ganhou de 5-3 do São Paulo e depois, com uma derrota de 3-2, foi campeão da Copa dos Campeões com Pet, Edilson, com toda aquela galera lá do tricampeonato carioca em cima do Vasco em 2001. Né? Mas, falando um pouco aí do jogo de ontem primeiro, né? O Flamengo realmente, nos últimos 3 jogos, o Flamengo vem atuando mal, essa que é a grande verdade, né? Ganhou o jogo do Inter e do Corinthians com poucas chances de gol, ou com menos chances de gols que esse time estava criando. O Rogério ontem, na entrevista coletiva, disse que Rodrigo Caio jogou machucado, que Gabigol jogou com desconforto, Diego jogou com desconforto. Então, eu acho que fisicamente esse time realmente está virando fio, né? Eu acho que esse final mostrou isso, uma queda de produção. O último grande jogo do Flamengo, que eu falo dele aqui também na sequência dos vídeos, né? Nos vídeos que eu fiz anteriormente, foi contra o Bragantino, no empate contra o Bragantino. E aí foi essa a grande toada do Flamengo para ele ganhar esse campeonato, né? Falando um pouquinho aí do chororô de novo, né? Do pênalti. O juiz, o VAR tirou um pênalti do Internacional. Pessoal, a gente tem que ser honesto. Né? A regra diz, a nova regra de 2020 diz, agora, quando o jogador cai no chão e apoia a mão no chão, esse pênalti não deve ser marcado. Né? Tá na regra agora, pessoal. Para com esse chororô, é feio, né? Não tem nada de errado. É que eles tentam criar, né, os antes, de uma forma geral, tentam criar uma história, né? Enfim, misturam. Aliás, isso acontece muito no Brasil hoje em dia. Né? Tentam criar uma narrativa para dizer que foi roubado. Desculpa, não é que o Flamengo nunca tenha ganho um título roubado, já sim. Né? O Flamengo teve uma final contra o Vasco fez um gol, a bola bateu lá atrás, bateu dentro do gol e saiu. Mas, desculpa, com o VAR é muito mais difícil ser roubado. Então, assim, para com isso que é feio. Se você estudar um pouquinho mais a regra, você vai ver que apoiar o braço no chão, quando o jogador cai e apoia o braço no chão, o pênalti não é para ser marcado. Tem um lance no ano passado lá, Flamengo e Grêmio, que aconteceu exatamente igual e foi dado o pênalti ao Flamengo. Porque ano passado não era essa orientação. Esse ano é essa orientação. Então, assim, para de chororô, né? Flamengo é octacampeão com toda a justiça. Foi o time que fez maior número de pontos durante o campeonato. Não importa se perdeu o último jogo. O importante é que na nossa história está aí criado a primeira
a primeira posição em relação a títulos brasileiros que não são por fax, a títulos brasileiros de verdade. O Flamengo é o maior ganhador desde a criação do Campeonato Brasileiro em 1971, com 8 conquistas. E aí, pessoal, uma das grandes dúvidas, assim, diferente do que era no passado, a partir de 2003, o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos, e diferente desse modelo, no passado sempre tinha uma final. O Campeonato Brasileiro, para quem não sabe, para quem é mais novinho, ele era um torneio que tinha grupos que chegavam a uma semifinal entre 4 equipes e chegava a uma final entre 2 equipes. Então, assim, todo mundo sabe que o Flamengo foi campeão sobre o Atlético Mineiro em 1980, Grêmio em 82, Santos em 83, Inter em 87. Em 2009, se convencionou que o jogo do título foi aquele jogo final, ou o último jogo, contra o Grêmio, que o Flamengo ganhou de 2-1. Então, se diz aí que o Flamengo ganhou sobre o Grêmio. Não, na verdade, ele ganhou o campeonato como um todo e teve o último jogo contra o Grêmio que ele ratificou aí ali a conquista. Em 2019 é engraçado. Em 2019 teve uma circunstância especial, porque o Flamengo, antes de embarcar para o Peru para disputar a Libertadores, ele ganha um jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, 1-0, o gol do Gabigol, inclusive com um time misto, e ele vai para a Libertadores. E aí, na volta da Libertadores, o único time que poderia alcançá-lo seria o Palmeiras. E o Palmeiras, curiosamente, perde para o Grêmio, e o Flamengo é campeão sem entrar em campo. Ele foi campeão ali. Na verdade, ele chega no domingo, tem uma festa enorme na Presidente Vargas, milhões de pessoas esperando o time, e o time, no final da festa, quando entra no ônibus para sair lá do centro da cidade, ele tem a notícia que ele é campeão. Então, a campanha de 2019 nem se convenciona muito. Eu até acredito que o jogo do título seja o jogo contra o Grêmio, que foi o último jogo antes do Flamengo saber efetivamente que ele era campeão. Alguns consideram o 4-4 contra o Vasco, porque era a ordem da tabela, o jogo do Grêmio foi um jogo antecipado. Enfim, não se sabe. E esse campeonato, você pode convencionar qual seria o jogo do título do Flamengo. Você pode convencionar, por exemplo, foi a última vitória, o 2-1 no Maracanã contra o Inter, que era o concorrente direto. Esse pode ser o jogo do título do Flamengo. Você pode convencionar que foi a maravilhosa partida, ainda sob comando de Domenico Torrente, lá na Neoquímica Arena, no Itaquerão, que o Flamengo ganhou de 5-1 do Corinthians. Ou pode falar do jogo da virada agora no retorno, onde o Flamengo, depois de alguns resultados negativos, ganha de 2-0 do Palmeiras e começa uma sequência de bons resultados, que vira o fio aí do Flamengo. Você pode falar também do último jogo contra o Grêmio no Olímpico. No Olímpico não, na Arena Grêmio, em que o Flamengo ganhou de 4-2 e aí talvez tenha pisado o pé firme também para essa arrancada. Tem vários jogos que você pode considerar como jogo do título, mas eu queria lembrar de um jogo aqui dessa campanha do octacampeonato. Infelizmente, eu costumo chamar até esse brasileiro de Covidão 2020, um campeonato totalmente diferente, totalmente sem nexo, com a pandemia rolando e os jogos acontecendo. E teve um jogo especial que foi muito polêmico. O Flamengo estava com um surto, ele foi para o Equador jogar as suas partidas pela Copa Libertadores da América. Um pouco antes do jogo contra o Independente Del Valle, se descobriu que tinham dezenas de jogadores do Flamengo com Covid. E, na volta, o Flamengo fez 2 jogos lá, perdeu um, ganhou um com um time totalmente desconfigurado, e aí aumentaram-se os números de Covid, de jogadores com Covid. O que acontece? O Flamengo não tinha nem jogadores profissionais suficientes para enfrentar o Palmeiras na Allianz Arena do Palmeiras.
foi pedido, né, foi pedido para que tivesse um bom senso que se adiasse o jogo, porque o Flamengo não tinha uma equipe. O Flamengo teve que escalar o quarto goleiro. Os zagueiros, teve que escalar zagueiro reserva do Júnior. Teve que escalar um time com o Arrascaeta jogando e com vários jogadores que eu brinco que são fraldinhas, que são jogadores não profissionais, né? E aí o bom senso diria que não deveria se ter essa partida. Eu não digo só nos jogos do Flamengo, em todos os outros jogos do campeonato. Eu lembro que no primeiro jogo do campeonato, que seria Goiás e São Paulo, em função do Covid, foi adiado o jogo, né? E aí, enfim, numa decisão polêmica, obrigaram o Flamengo a jogar. O Flamengo quase não jogou esse jogo. E aí se esperava que os profissionais milionários do Palmeiras fossem dar uma goleada no Flamengo. Isso não aconteceu, pessoal. A nossa garotada, o nosso time de fraldinhas foi lá, né? E muito atacado pela superioridade, inclusive de idade dos jogadores do Palmeiras. Os jogadores do Flamengo eram jogadores juvenis, na grande maioria, né? O Flamengo foi lá, segurou o empate, uma atuação maravilhosa do Hugo, que foi muito mal ontem, por sinal, mas uma atuação, a estreia dele no time profissional, ele é o quarto goleiro, né? Enfim, nesse jogo a gente conheceu o Hugo, conheceu o Natan, que é um zagueirão do Mengão também, conheceu o Otávio, conheceu o Bala, que inclusive já saiu, conheceu o João Lucas, conheceu, desculpe, o João Gomes, enfim, a garotada foi lá e representou o Mengão, e por pouco o Flamengo não ganha esse jogo, né? Então, assim, o nosso freguesão Palmeiras, né, proporcionou aí ao Flamengo ter esse ponto a mais que o Inter e se sagrar octacampeão brasileiro. Então é bom que não se esqueça, esse para mim é o título dos fraldinhas, né? O grande jogo do Flamengo foi o jogo que ele foi obrigado, doente, ele foi obrigado a atuar e arrancou o empate heróico lá na Arena Sandy Júnior, lá dos Porcos de São Paulo, né? Então, é um título que deve ser muito comemorado mesmo. E o mais legal, né? Esse ano de 2020, que teoricamente, em termos de temporada, começa agora, o Flamengo pode ser tricampeão carioca, ele pode ser tricampeão seguido do brasileiro e ele pode ser tricampeão da Libertadores. Então, hoje, apesar da gente já estar em fevereiro, pode estar iniciando agora a era do tri-tri. Tri-carioca, tri-brasileiro e tri da Libertadores. Imagina isso, pessoal, né, para esse ano. E imagina ainda, né, voltando ao Japão, conquistando o bicampeonato mundial. Muita coisa tem que ter acertada, eu vou falar isso nos próximos vídeos com vocês, mas não custa acreditar, não custa sonhar. Esse grupo de jogadores é um grupo de jogadores valorosos, ele não está na melhor fase, mesmo assim, mesmo numa fase muito ruim, o Flamengo consegue ganhar o título brasileiro, consegue terminar o brasileiro na frente, e eu acho que as perspectivas para esse ano são muito boas mesmo, né? Então, parabéns aos flamenguistas de todo mundo, parabéns aos rubro-negros pelo mundo, parabéns aí ao Rogério Ceni por ter conseguido, aos trancos e barrancos, acertar esse time no final para que a gente conquistasse esse título, e parabéns aí aos jogadores, ao elenco do Flamengo, que vem mostrando que não foi só apenas um ano glorioso do Flamengo, que pode vir a ser uma era, como foi lá a era Zico, na década de 80. Quem sabe a gente está entrando na era Gabigol, na era Arrascaeta, na era Bruno Henrique. Vamos torcer. Vou fazer uma notinha aqui final antes do vídeo. Ontem foi o jogo do Benfica aqui contra o Arsenal, e o Benfica foi eliminado pelo Arsenal por 3-2. Né? Enfim, Jorge Jesus deu uma entrevista e foi muito infeliz na entrevista, culpando os jogadores aí pela derrota, falhas individuais pela derrota. Ele, no jogo passado, onde ele empatou com o Farense, ele já tinha criticado o seu ataque, porque ele dizia, não ganhamos porque os nossos jogadores não conseguiram chutar dentro do gol. Ontem ele culpou a defesa, de certa forma. Então, assim,
Eu acho que o desgaste do nosso JJ aqui no Benfica, infelizmente ou felizmente, para o futuro próximo, eu vou falar isso nos próximos vídeos também, está chegando a um patamar, né, muito difícil para ele aqui. Eu acredito que dificilmente ele continue no Benfica na próxima temporada. Não vejo muito essa possibilidade disso acontecer, né? Mas, enfim, vamos pensar em a gente hoje, nós somos octapatamar, né? Enfim, conseguimos aí nos tornarmos o maior campeão do Campeonato Brasileiro de todos os tempos, né? O campeonato que é disputado desde 71, que não é feito no fax, é ganho dentro de campo. E parabéns a você, rubro-negros pelo mundo. Vejo você no próximo vídeo. Não deixe aqui de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os nossos vídeos diários. Até aquele abraço. Tchau, tchau.